Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17 de João está no contexto da despedida de Jesus. Após aquela caminhada de 3 anos de Jesus com seus discípulos, ao longo desses anos, eles tiveram experiências marcantes, profundas, com o mestre da Galileia, mas ele passa a indicar que está chegando o momento de partir, e o Evangelho de João dá tanta importância a esse momento de despedida de Jesus e dos seus discípulos, que João dedica 5 capítulos dos 21 do seu Evangelho para esse momento, a despedida do cenáculo. O Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17, narra as falas, o discurso do mestre no cenáculo. Cenáculo, lugar de ceia. Ceia, banquete, jantar. Portanto, uma ampla sala de jantar emprestada. João não dá detalhes, mas Marcos e Lucas dizem que era um cenáculo amplo, mobiliado e pronto. E naquele cenáculo Jesus reúne com seus discípulos para a última ceia e inauguração a última Páscoa e inauguração da ceia. Ali ele então conversa com seus discípulos e no capítulo 13 ele lembra acerca do serviço, não apenas falando, mas mostrando com a bacia e com a toalha. Ele lembra os discípulos acerca da importância do amor, dizendo: eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu amo vocês, amem uns aos outros. No capítulo 14, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, e lembra aos discípulos que ele está indo para o Pai, mas vai preparar um lugar, vai voltar e levá-los para estar com ele. No capítulo 14 também ele introduz a pessoa do Consolador, do Espírito Santo que viria. No capítulo 15, ele se apresenta como a videira verdadeira e a importância dos discípulos estarem ligados com ele como seus ramos. No capítulo 16, ele novamente, de forma mais ampla, fala do Consolador e ele encerra aqueles discursos da despedida no capítulo 17 com uma oração. Depois de participar da última Páscoa e inaugurar a primeira ceia, então Jesus ora, se despedindo dos seus discípulos. Ele voltaria a orar no Getsemane, mas ali já é uma oração preparatória para o sofrimento. Aqui é uma oração de despedida. E nesta oração de despedida, ele tem 3 focos. O primeiro foco é ele mesmo. Versículos de 1 a 5 do capítulo 17, Jesus ora por si mesmo. Versículos 6 a 19, ele ora por aqueles discípulos que ali estavam, e os versículos 20 a 26, ele ora pelos futuros discípulos que viriam a crer no seu nome. Portanto, ele ora por você e por mim. Jesus orou por nós. E eu queria que lêssemos esses versículos, Jesus orando por nós. João 17, versos 20 a 26. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, diz Jesus, orando por nós, ao Pai. Oração preciosa, singela e profunda, e atual, extremamente atual para os nossos dias. Pois no versículo 21,
Jesus orando por nós, ele diz: a fim de que sejam todos um. Jesus, 2000 anos atrás, ele ora por nossa unidade enquanto igreja, enquanto o seu povo. Lá no versículo 11, ele já tinha dito: para que sejam um. No versículo 22, para que sejam um como nós somos um. No versículo 23, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Jesus ora por nossa unidade. E penso que no tempo que nós vivemos, tempo de forte polarização política, esta oração é extremamente atual. Não apenas polarização política, mas fragmentação social. Esta oração é para hoje. A igreja brasileira, ela enfrentou de cabeça erguida e superou a pandemia de maneira vitoriosa. A pandemia que assolou o mundo inteiro de maneira inesperada, que abalou países, fortes economias, que desafiou a ciência, desafiou também a igreja, mas a igreja, ela triunfou sobre a pandemia. A igreja brasileira se fortaleceu em áreas de fraquezas, o tempo de oração foi intensificado, a igreja, ela desenvolveu criatividade para a adoração, usou a tecnologia, não deixou a peteca cair, dando assistência aos que sofriam, abraçando os abatidos. Os missionários lá fora que pensavam, vamos perder o sustento, na sua maioria receberam mais ofertas durante a pandemia do que antes. A igreja brasileira enfrentou e saiu vitoriosa da pandemia. Muitas igrejas, como essa igreja da Penha, cresceu ao longo da pandemia. Deus seja louvado. Mas entretanto, a igreja brasileira teve a sua unidade ferida com a política. Se a pandemia global não foi suficiente para ferir a igreja, a política nacional, as eleições desse ano, causou feridas, marcas profundas na unidade da igreja. Nós somos vitoriosos na pandemia, mas fomos feridos na política. Porque a polarização política feriu a unidade de familiares, de parentes, grupos de família brigando por causa de posicionamento político partidário. A polarização política feriu a unidade de amigos, a polarização política feriu a unidade da igreja. Estava conversando semana retrasada com um pastor, dizendo, depois que passou as eleições, já recebemos o conselho da nossa igreja, já recebeu 10 pedidos de desligamentos, membros dizendo, vou sair dessa igreja especificamente por questões político-partidárias. A política nos feriu a nossa unidade, nos arrefeceu às vezes em pontos que não poderíamos enfraquecer. E isso aconteceu, e eu creio que acontece em outros momentos da caminhada, porque nós somos tendentes à fragmentação. E nós já vivemos uma cultura fragmentada. Há uma fragmentação de sexualidade, de gênero, entre homens e mulheres. Há uma fragmentação, às vezes, de raças, de segmentos socioculturais. Há uma forte fragmentação, mesmo entre nós segmentos evangélicos, que nos dividimos às vezes entre pentecostais e tradicionais, e os pentecostais se dividem entre pentecostais e neopentecostais, e os tradicionais entre conservadores e neopuritanos, ultraconservadores, e por aí vai as fragmentações. Nós somos, infelizmente, nós já somos tendentes à fragmentação, e quando vem alguma coisa que aguça essa tendência, nós às vezes perdemos, deixamos nos levar pelas diferenças, damos importância exagerada às pequenas divergências que nós temos, em detrimento dos grandes pontos de convergência. Somos, por natureza, uma sociedade polarizada e fragmentada, e muitas vezes essa fragmentação e polarização nos atinge como igreja. Mas Jesus ora por isso, e quando no versículo 21 ele diz, a fim de que todos sejam um, na verdade ele não está orando dizendo para que se tornem um. A premissa desse versículo, no original do texto grego, é que a igreja foi constituída como uma unidade.
Nós somos feitos um. Jesus está orando então para que continuemos sendo um, para que não nos fragmentemos. Esta é a oração de Jesus, porque a unidade faz parte da nossa identidade. Quando lá no ano de 381 da nossa era cristã, 150 delegados, líderes cristãos e teólogos se reuniram na cidade de Constantinopla, no concílio de Constantinopla, e ali eles se debruçaram durante muito tempo, estudando o que as escrituras sagradas ensinavam acerca da igreja. Eles chegaram à conclusão que a igreja tem quatro atributos principais, 4 características principais. Ela é una, ela é santa, ela é católica no sentido de universal e apostólica, no sentido de fundamentada na doutrina dos apóstolos, nas escrituras sagradas. Primeira marca é que a igreja é una, ela é uma, ela é formada por uma unidade, é a nossa identidade. Interessante que o versículo 22, também Jesus, quando ele ora por nós, ele nos dá o modelo dessa nossa unidade, da unidade da igreja. No versículo 22 ele diz assim: para que sejam um, como nós somos um. Está falando da sua relação com o Pai, mas nesse contexto do capítulo 17, tem o Pai e tem o Consolador, introduzido no versículo 14, repetido no final do capítulo 15, capítulo 14, reintroduzido no final do capítulo 15 e discorrido sobre ele no capítulo 16, e quando chega o capítulo 17, é um contexto de trindade. Jesus está dizendo, não apenas como eu e o Pai somos um, mas como a Trindade Santa é uma. Sejam um como nós somos um. A Trindade é o nosso modelo de unidade. E é interessante pensar dessa forma, porque a Trindade são 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que forma um só Deus. O modelo da Trindade, portanto, é a unidade na diversidade. A unidade da igreja não exclui as nossas particularidades. A unidade do povo de Deus não exclui os elementos de identidade que nos distinguem. Pelo contrário, a unidade valoriza as diferenças, porém traz-nos a consciência que, a despeito das diferenças, das diversidades, nós somos um povo, apenas um povo. Aliás, há 3 grandes imagens bíblicas para falar de igreja ao longo das Escrituras. A primeira imagem é a imagem da igreja como povo. A segunda é da igreja como um corpo. E a terceira é da igreja como um templo. A igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. E como o povo de Deus, ela está aliançada com o Pai. E como o corpo de Cristo está aliançada com o Filho. E como o templo está aliançada com o Espírito Santo. Nós somos resultado da Trindade Santa, porque fomos criados por ela e fomos feitos por ela para sermos uma unidade na diversidade. Como povo, no Antigo Testamento, o povo de Deus era formado por 12 tribos, mas era somente um povo. No Novo Testamento, esse povo passa a ser chamado de igreja, composto por muitas igrejas locais, que tinham o seu jeito próprio, que tinha a sua língua, a sua cultura, que tinha até a fisionomia diferente, e muitas tinham variação de liturgia, mas tinha consciência de que aquele conjunto de igrejas, comunidade de fé, espalhados pelo mundo, formava um só corpo, um só povo, uma só igreja. A ideia do corpo também é diversidade na unidade. Um corpo, como diz Paulo, formado por diferentes membros, cada membro com as suas características e a sua funcionalidade, mas que só tem sentido no conjunto de corpo. Templo, a mesma história, o tabernáculo do Espírito Santo, formado por colunas, por paredes, por pisos, por tetos, por várias partes, mas que só faz sentido quando vemos todas essas partes em um conjunto, um templo, uma habitação. O modelo que nós temos de unidade é o modelo da Trindade, é a unidade na diversidade.
Quanto mais compreensão nós temos daquelas características que nos distinguem, que formam a nossa identidade, nós conseguimos perceber que somos diferentes uns dos outros, mas quanto mais compreensão temos, quanto mais bem resolvidos nós somos, enquanto pessoas e enquanto igreja, em termos de compreensão de identidade, maior é a facilidade que nós temos de lidar com as diferenças, de andar de mão dadas com aquele que é diferente da gente, até daquele que pensa diferente da gente, não é? E nesse tempo de mídias, de redes sociais, onde muitos se expõem e consequentemente tem muitos elogios e muitas críticas, likes e dislikes, nós precisamos ter cada vez mais essa compreensão, essa convicção, apesar das diferenças, nós somos um, chamados para sermos um, para vivermos como uma unidade na diversidade. Eu brincava semana passada no encontro, onde estava ministrando sobre isso, dizendo que às vezes nós acostumamos com as anomalias, nós vamos acostumando com o comum e normalizamos o comum. Nem tudo que é comum é normal, mas às vezes a gente vê tantas coisas se repetindo e ocorrendo que achamos é assim mesmo. E a falta de unidade do povo de Deus, a concorrência, a competição, o individualismo não é comum. Aliás, não é normal, é algo comum, mas não é normal. O normal é a unidade, mesmo havendo diversidade. E quando nós vamos acostumando com o comum e achando que ele é normal, nós desenvolvemos o que eu chamo de anomalia identitária. Alguns exemplos de anomalia identitária: x-egg sem ovo. É uma contradição conceitual. Você já viu aquela pessoa que chega na lanchonete e diz assim: eu quero um x-bacon, mas tira o bacon, por favor? X-bacon sem bacon, não faz sentido, não é? É a mesma ideia de pensar igreja sem unidade, não faz sentido. Igreja sem unidade é um x-egg sem ovo, um x-bacon sem bacon, um hambúrguer sem carne, é uma contradição, não faz sentido. Nós somos chamados para viver a diversidade, porém na unidade. Versículo 21, Jesus ainda diz assim, orando ao Pai a nosso favor: e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós somos chamados para viver esta unidade na diversidade igual à Trindade, e esta unidade nossa como igreja, como povo de Deus, deve convergir para a salvação do perdido. Aqui nesse texto, quando João se refere a mundo, ele se refere ao mundo caído, à mente hostil a Deus, portanto ao mundo perdido. E quando ele fala de crer para que o mundo creia, o crer no Evangelho de João está quase que invariavelmente ligado à salvação. Lá no capítulo 3, versículo 14, ele diz: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. No 3,16, como nós conhecemos, Deus enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3,18, quem nele crê não é condenado. 6,40, a vontade de meu Pai é que todo o que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A unidade da igreja deve convergir para a salvação do perdido. É tanto um testemunho de fé o mundo olhar para nós e vermos unidos, mesmo sendo distintos. Unidade, mesmo tendo uma grande variedade, uma grande diversidade. Isso em si já é um testemunho cristão para o mundo fragmentado e polarizado, ou pelo menos deveria ser. O mundo deveria olhar para nós e ver essa diferença em nós. Não apenas ver essa diferença em nós, mas os nossos esforços deveriam se concentrar na salvação daqueles que ainda não conhecem o Cordeiro Jesus que salva o homem. Versículo 20, há um ensino precioso também. Voltando um pouco atrás na oração de Jesus. Ele começa dizendo: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por meio da palavra que eles falarem. Por meio da palavra que eles falarem. Versículo 17, ele já tinha dito: a tua palavra é a verdade. E no versículo 19, para que eles também sejam santificados na verdade, que é a palavra. Jesus está nos mostrando que nós somos chamados para viver uma unidade de acordo com o modelo da Trindade Santa. Essa unidade deve convergir para a salvação dos perdidos, e Ele está nos mostrando que os perdidos são chamados à salvação pela pregação da sua palavra. A ideia de crer em João para que o mundo creia está não apenas ligada à salvação, mas está também ligada à palavra. Crer, nesse capítulo 17, é exercer fé para a salvação. E em todo o Evangelho de João há uma conexão entre o crer como resultado da palavra que se ouve. Capítulo 2, versículo 22, os discípulos creram na Escritura e na palavra de Jesus. Capítulo 4, versículo 41, os homens de Sicá creram nele por causa da palavra de Jesus. Capítulo 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O crer no Evangelho de João, o crer para exercer fé para a salvação, é quase invariavelmente um resultante do ouvir a palavra. É o resultado de ter o coração quebrantado pelo Espírito Santo através da palavra, como Paulo diz lá aos Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós somos chamados para viver em unidade, de acordo com o modelo da Trindade Santa, e esta unidade deve convergir para a salvação do perdido, tanto como um testemunho de vida dos crentes que vivem em união, quanto uma convergência de esforços em direção aos perdidos. E precisamos lembrar que esses perdidos são chamados à salvação através da pregação da palavra do Senhor. Enquanto crentes, nós precisamos compreender a urgência que há em compartilhar o Evangelho, em falar de Jesus, falar da palavra de Jesus, falar daquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Nós somos aqueles chamados para pregar a palavra em tempo e fora de tempo, como diz Paulo a Timóteo, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, quer aproveitemos oportunidades ou criemos oportunidades, nós somos chamados para pregar a palavra. A palavra de Deus, ela é central ao longo das Escrituras. A palavra, ela precisa ser pregada diariamente ao meu próprio coração. Paul Tripp, um escritor e pastor americano, ele fala repetidamente sobre isso. Nós precisamos aprender a pregar a palavra diariamente para o nosso próprio coração. Nós devemos pregar a palavra para a nossa família. Nós devemos pregar a palavra para aqueles que estão perto de nós. E quando eu falo de pregar a palavra, naturalmente eu não me refiro apenas a abrir o texto sagrado e pregar de maneira litúrgica, como eu estou fazendo aqui. Pregar a palavra é comunicar as verdades do Evangelho, de diferentes formas, em diferentes momentos, às vezes de forma criativa, informal, na informalidade, na espontaneidade, mas com intencionalidade, com determinação, porque não é apenas a nossa fala que gera fé, é a fala de Cristo, é a palavra de Cristo que quebranta o coração do perdido e gera fé em seu coração. Estou falando, portanto, da unidade da igreja na salvação dos perdidos pela pregação da palavra. Pregação da palavra. No versículo 24 da oração de Jesus, há algo também que podemos destacar quando ele diz: para que vejam a minha glória. Para que vejam a minha glória. Esse para quê, esse a fim de quê, que ocorre 12 vezes no capítulo 17, é uma partícula, é a tradução de uma partícula grega que traz um aspecto proposital, demonstra propósito, demonstra intenção, razão de ser, para que, ou seja, a finalidade de que vejam a minha glória.
Lá no versículo 1, Jesus já ora dizendo: glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. No versículo 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste. No versículo 5, glorifica-me com a glória que eu tive contigo. No versículo 10, neles eu sou glorificado. No versículo 22, eu lhes transmiti a glória que me deste. Toda esta oração está centrada na glória. Agora, a glória não é a glória dos discípulos, não é a glória dos apóstolos, não é a glória da igreja, não é a minha nem a sua glória, não é a nossa fama. A glória do Pai que reflete no Filho através da presença do Espírito Santo. Nós precisamos pensar em viver de uma maneira unida como igreja, rompendo e superando as polarizações e as fragmentações. Eu não quero dizer aqui que não seja legítimo alguém ter uma opção político-partidária. Eu não quero dizer que não seja legítimo eu ter as minhas preferências. É legítimo. O que não é legítimo é permitir que estas nossas opções firam a nossa unidade. Isso não é legítimo, isso é mundano. Portanto, nós aqui estamos sendo chamados a viver uma unidade, a modelo da Trindade, que convirja para a salvação dos perdidos, pela pregação da palavra, mas não para a nossa glória, para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. E no versículo 26, ainda orando por nós, Jesus dá-nos uma deixa que pode ser aqui o pulo do gato. O pulo do gato está no versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O amor com que amaste esteja neles, e eu neles esteja. Lá no versículo 23, Jesus já tinha dito: para que o mundo conheça que os amaste, como também amaste a mim. Versículo 24, que me amaste antes da fundação do mundo. O amor, ele é central na teologia do apóstolo João. Lá no capítulo 3:16, o versículo que nós bem conhecemos, diz que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Lá na sua carta, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, ele diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. No Evangelho de João 13:34, ele dá um novo mandamento: amem uns aos outros como eu também vos amei. O amor é central no Evangelho de João. Capítulo 14, verso 15, ele diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. O amor é central no ensino de João. Ele está nos dizendo que nós viveremos em unidade quando tivermos amor pelo Senhor. A nossa unidade irá se convergir para os perdidos quando amarmos os perdidos pelo fato deles serem amados por Deus. Nós pregaremos a palavra, seremos intencionais, ousados em pregar a palavra para os não convertidos quando tivermos compaixão por eles, porque entendemos que Deus tem compaixão por eles. E nós glorificaremos a Deus quando amarmos de tal forma que nós não vamos disputar a sua glória, não vamos disputar com o Espírito Santo os louvores, não vamos disputar com o Espírito Santo os holofotes. Nós vamos ser coadjuvantes para que a glória seja dele. Assim faremos quando amarmos inteiramente. Eu costumo dizer que no cenário, no teatro da vida cristã, existem diferentes funções ou papéis. O papel de protagonismo não é nosso. O papel de protagonista pertence somente a Deus. Às vezes, nós tentamos roubar a cena, tentamos roubar o papel do protagonista, mas nós não somos chamados para ser protagonistas. Às vezes, nós nos colocamos como antagonistas contra o Senhor. O Senhor está querendo que a gente vá para o norte, a gente se opõe, quer ir para o sul. Aí é o papel do antagonista, não pertence a nós, pertence ao diabo, não ao crente. Nós também não somos chamados para sermos figurantes, ficarmos apenas ocupando lugar.
Nós somos chamados para um papel específico no teatro da vida cristã, para o papel de coadjuvante. Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. Os missiólogos dizem que a igreja não tem uma missão, a missão é de Deus. Nós temos uma grande comissão. Nós somos aqueles que estão ao lado, coadjuvante. O coadjuvante é aquele ator que ele cumpre o seu papel, ele encena aquela participação, a peça de tal forma que ao final da apresentação, os holofotes são direcionados para o protagonista. O bom coadjuvante não é aquele que rouba a cena. O bom coadjuvante é aquele que cumpre o seu papel de tal forma que a glória é projetada no protagonista. Esses somos nós, chamados para sermos coadjuvantes. Mas assim só o faremos quando amarmos o Senhor intensamente, a ponto de forma que não vamos disputar com Ele a sua glória. Eu gosto sempre de dizer que amar a Deus é o grande desafio da vida. É o grande mandamento, é também o grande desafio. Amar a Deus de tal forma que eu consiga amar tudo aquilo que Ele ama e detestar tudo aquilo que Ele detesta. Se assim eu amar ao Senhor Deus, conseguirei viver em unidade com os meus irmãos, mesmo sendo diferentes. Se assim amar ao Senhor Deus, conseguirei amar os perdidos, pregar-lhes a palavra, para que o Senhor seja glorificado em mim e através de mim. Oremos assim para que o Senhor nos dê graça e nos fortaleça em nossas fraquezas, para amarmos o Senhor e que o nome do Senhor seja honrado e exaltado através de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós reconhecemos quão fragmentados nós somos, as picuinhas do nosso coração, as pequenas questões da alma que nos faz divergir e afastar dos nossos irmãos, as pequenas questões do dia a dia que são fortes o suficiente para nos afastar ao invés de aproximar, para distanciar ao invés de abraçar, as pequenas questões que nos impedem de estender a mão, de perdoar, de liberar a alma, de caminhar junto mesmo com a diferença. Nós oramos, Senhor, para que o Seu Espírito, pela Sua bondade e misericórdia, nos alcance e nos fortaleça em nossas fraquezas. Oramos para que o Senhor nos visite com amor intenso, que o Senhor faça com que o nosso amor pelo Senhor aumente de tal forma que consigamos superar as nossas diferenças e glorificar o Senhor sendo um, em nome de Jesus. Amém.